Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher na área. Hoje para falar sobre um assunto muito importante, saúde da mulher no outono. Afinal de contas, ele está chegando, o verão está indo embora e o outono está chegando dia 20 de março, né? Para falar sobre o outono comigo e também sobre a nossa saúde, né? Ressecamento de pele, eu sei, amiga, é difícil, vai ter que usar creme, mas também doenças respiratórias, né? A otorrinolaringologista do Hospital SEMA, Daniele de Carvalho, tá aqui comigo. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast Mulher Entende Mulher. Oi, tudo bem? Estou muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga trazer bastante informação para a mulherada que está em casa nos ouvindo. Isso aí, viu, Dani? Primeiro eu já quero saber de uma coisa. O tempo vira e a gente vira junto. Como é que tá quando tem essa mudança de clima? Às vezes tá aquele calorão. Do nada aqui em São Paulo esfria, né? Você já tem que botar uma blusa. E aí, o pessoal corre pro médico. O que dá mais de infecção? É nariz, garganta, ouvido? Então, o que acontece? Com a chegada do outono, as doenças respiratórias, elas ficam mais frequentes. Então, gripe, resfriado e as ites, né? A rinite, a sinusite, a bronquite, a laringite e a amidalite aumentam muito o número de casos no hospital. É verdade, né? Olha, eu queria até saber, com esse clima assim de outono, que ele é um pouquinho mais seco, né? Assim, não fica... não chove tanto, digamos assim, né? Mas mesmo assim, tem essa questão do friozinho que já vai mudando. Pega mais o quê? A garganta no pessoal? A garganta, assim, dá inflamação do quê? De amidalite, ficar ali com a amígdala inflamada. Pra quem não tem amígdala, o que acontece? Então, para quem não tem amígdala, o que acontece mais é a faringite, que é uma inflamaçãozinha da parede da garganta. E ela está bem associada à exposição a vírus, principalmente. No tempo mais ameno, né, mais frio, o que acaba é que as pessoas ficam mais aglomeradas, as janelas mais fechadas, então estão mais expostas a esse tipo de vírus. E aí, no caso, para uma faringite, o que é indicado tratar? Só com medicamento ou dá para fazer alguma coisinha caseira? Já me passa a dica se for o caso, hein? Então, nos primeiros dias a gente vai ver como é que vai evoluir essa doença, né? A maioria dos casos, como eu falei, é viral. Então, assim, o nosso organismo, ele vai reagir, tentar eliminar esse vírus. Então, a gente mantendo uma alimentação saudável, uma boa hidratação, o repouso, às vezes a gente consegue já eliminar essa doença de vez. Em alguns casos, essa evolução é mais desfavorável, né? Acaba evoluindo para uma infecção secundária, com bactéria. Aí não adianta, aí tem que procurar o médico para buscar o tratamento adequado. Não, e aí quando você quer mostrar a garganta, você já viu muita garganta com comida, pessoal que não escovou o dente, fala, ai doutora, não quero nem mostrar como é que tá a situação. Geralmente no hospital tem aquela lanchonete, o tempozinho de espera, o pessoal vai lá, chega no consultório e fala, doutora, acabei de comer um pão de queijo. Então, assim, é bem comum. Vai ter que abrir a boca, hein? Vai ter que abrir a boca de qualquer forma. A gente usa o abaixador de língua, às vezes dá aquela sensação de náusea. Nossa, menina! Mas dá tudo certo no final. Sensação, se bobear, já deixa o balde do lado ali, viu? Mas, ó, a água é importante. Você falou de hidratação, né? Só que a gente só lembra de beber água, às vezes, quando tá calor ou quando a garganta já tá naquela secura, né? Como que a gente tem que fazer com a hidratação no dia a dia? A água é extremamente importante, tá? Porque ela vai ajudar ali na fluidificação do muco, né? Tanto na garganta como no nariz também. E também para manter as mucosas, tanto do nariz, da garganta, sempre hidratadas. Principalmente no outono, que agora fica tudo mais ressecado. Aí, por exemplo, água a gente tem que beber o quê, mais ou menos, por dia? Uns 3 litros? Não sei. Isso mesmo. É? A média é de 2,5 a 3 litros por dia. Nossa, meu, imagina. Quanto será que tem nesse copinho aqui, gente? Só uns ml, né? Eu vou ter que tomar um caminhão, né, de copinho de água, né? É isso mesmo. Quem trabalha com voz, né, não só pegando os profissionais aqui, tipo, a gente trabalha com podcast, com rádio, mas, por exemplo, professores, né, quem trabalha em loja ali, com locução também, vendendo roupa, anunciante, tem que estar com a garrafinha direto. Com certeza, é muito comum no consultório do otorrino a laringite do profissional da voz. Então, aquela inflamação ali nas pregas vocais e uma das formas de prevenir, com certeza, é a hidratação. Tá, agora o chá, pode tomar ou quente ele estraga também? Muita bebida quente faz mal agora quando muda o tempo?
Não, na verdade isso é mito, tá? O chá pode ser tomado sim, sem maiores problemas. Tá, só não dá uma exagerada também, né? É. Toma uma canequinha, né? Enfim, um pouquinho na xícara, mas tudo bem. Ó, o nariz, vamos falar um pouco de rinite agora, né? Porque eu sei que rinite, mulherada reclama demais. Eu conheço muita mulher com rinite, né? Como é que aparece a rinite e como que eu sei o sintoma que eu tô com rinite? Então, assim, a rinite é uma inflamação da mucosa do nariz, tá? Ela pode ser alérgica ou não alérgica. As não alérgicas são as mais comuns, que são as virais. A alérgica é quando o nosso organismo, ele identifica alguma substância como estranha e isso acaba irritando essa mucosa, tá? Os principais sintomas da rinite é o nariz entupido, a coriza, os espirros, a coceira no nariz. E é a partir disso que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico. Tá. Se o que o desencadeou foi um resfriado, por exemplo, que pode levar a uma rinite, ou então se foi uma parte mais alérgica, né? Se você se expôs a alguma coisa que te desencadeou esses sintomas. Entendi, mas a rinite ela não tem cura. Ela pode ser que apareça, tipo, surgiu um resfriado, ela vem junto, né? Não é que vai desaparecer para sempre na pessoa. A rinite alérgica, ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Hoje em dia já se fala sobre imunoterapia, que é aquele tratamento com vacinas feito pelos alergologistas, que é uma tentativa, né, de curar Amenizar, né? a rinite. Hoje em dia, a única forma de curar a rinite é pela imunoterapia. É a única que muda a história da doença. O restante, a gente só busca o controle mesmo dos sintomas. Entendi. Pó, por exemplo, pode dar alergia, assim. Você tá num lugar empoeirado, você vai limpar aquele armário que você fala, é hoje o dia, né? Respirou toda aquela poeira, pode dar rinite. Com certeza. Na verdade, a gente sempre orienta as pessoas, quando forem fazer faxina nesses armários, usar máscara. Aí, ó, tá vendo, gente? A máscara que a gente aprendeu, né, com a questão da pandemia, hoje já virou uso, né? Ainda tem que continuar usando em alguns casos, dependendo, né? Mas tá aí, vai limpar o armário, vai fazer uma faxina, nem que seja varrer o chão também, né? Com É legal, certeza. Dani, colocar a máscara como uma forma de proteção, né? Agora, falando de máscara, lembrei da Covid. E como é que tá essa situação, assim? Porque é resfriado, é gripe, é Covid. Como que a gente orienta aí o pessoal nessa diferença de temperatura, de estação que vai mudando e o receio dos resfriados, gripe, Covid? É tudo meio parente? Então, para nós é um grande desafio nessa época do Covid, né, fazer a diferença entre o coronavírus e outros tipos de vírus. Porque na pandemia, o coronavírus, que era para ser um vírus de resfriado, causou complicação e óbito em muitas pessoas, né? Uma evolução desfavorável. Mas, de uma maneira geral, gripe e resfriados são doenças diferentes e são causadas por vírus diferentes. A principal diferença entre a gripe e o resfriado é a intensidade dos sintomas. A gripe, ela é causada pelo vírus da influenza, até pra gente lembrar do H1N1, já vem campanha de vacinação Importante também. se vacinar, hein, gente? Ó, o recado aí da Dani. A influenza, então, causando a gripe, ela vai dar aquela febre mais alta, aquela dor no corpo, uma dor de garganta intensa, tosse. E a nossa grande preocupação com a gripe é porque ela tem uma complicação mais grave, que pode ser a pneumonia. É verdade. Já o resfriado, não. O resfriado, geralmente, ele tem menos duração, os sintomas são mais brandos, a dor de garganta é mais leve, não costuma dar febre. Uns 3 dias você já está se sentindo bem melhor e a gente acaba tendo uma evolução sem grandes complicações. Legal. Resfriado você pode tratar com alguma coisa caseira também, né? Por exemplo, um melzinho para garganta em casa, um sorinho pro nariz, vale também? Com certeza, a lavagem nasal é extremamente importante, porque é a partir de um resfriado ou às vezes de uma crise alérgica que se você não tratar, deixar aquela coriza dentro do nariz, aquele aumento de secreção, aí sim evolui para uma sinusite e aí você vai ter grandes problemas. Agora, um recado pra mamãe, porque você falou de nariz, fazer a lavagem, eu lembrei daquelas pistolinhas ali pros bebês, né, que eles acabam usando, que vem o jato daqui e sai tudo pro outro lado, né? Dá uma afliçãozinha, né? Ainda não sou mãe, eu só fico olhando os vídeos, mas eu falo, gente, que coragem. É o melhor remédio pra quando o bebê mesmo tá entupido, tá precisando tirar catota, vamos falar assim, né, do nariz? Isso mesmo, a lavagem nasal é muito importante, deve ser realizada nas crianças com maior frequência, principalmente quando eles estão bem entupidinhos, bem congestionados.
a nossa grande preocupação é que nessa era aí de vídeos, Instagram, o que é que acontece? As mães, elas têm aquela necessidade de, às vezes, fazer um fluxo muito forte para tentar sair o soro na outra narina. Nossa, não, já vi assim o soro com esverdeado, com tudo junto. Eca, né? Assim, um jatão, uma fonte. E às vezes, se você bota uma força muito grande na seringa para fazer a lavagem, esse soro pode ir pro ouvido, causar otite. Nossa. Então, assim, o que fica de recado aí para as mães é que não se preocupem em fazer o soro passar para outra narina. O importante é lavar o nariz da criança. Pode fazer com bastante fluxo de soro, bastante ml, né? O que não pode fazer é com força. Com força. Tá aí o recado, viu, mamãe? Então, nada de abusar aí do bebezinho. E a posição que ele tem que ficar é um pouquinho assim, inclinado pra pia? Isso. Nunca fazer com a criança deitada, sempre sentadinho, inclinado pra pia, pra frente. E não ter medo de que a criança vai engasgar, nada disso, porque isso não acontece. E aí você deixa o narizinho dela bem à vontade e limpinho, né? Pra ela não ficar reclamando, porque criança quando tá sentindo algum incômodo, né? Ai, dá uma dó. E às vezes o bebê não tá falando, você não sabe, você fica naquela angústia, né? Mas, ó, Dani, me esclarece agora com relação, você falou de otite, né? Dor de ouvido também. Agora nessa mudança de verão pro outono, dá muita dor de ouvido no pessoal? Então, no verão a gente já tem bastante dor de ouvido. Ah, é? Mas na verdade é que no verão a principal causa de otite é a otite externa, que é quando inflama a pele do ouvido. E isso geralmente acontece ou quando a pessoa dá aquela coceirinha com cotonete, com a unha. Então vamos esclarecer, a pele do ouvido não é essa daqui, né? É o que tá lá interno. Isso mesmo, lá no túnelzinho, naquele caninho que a gente tem dentro do ouvido. Entendi. Então, cutucar, às vezes coçar, ou o excesso de praia e piscina, que é muito comum no verão, acaba inflamando essa pelezinha e dá o que a gente chama de otite externa. Agora, quando o tempo começa a mudar, fica mais ameno, mais frio, as crianças começam a ficar mais resfriadas, os adultos também, aí o que começa a aumentar são os casos de otite média aguda, que é um pouquinho diferente, que é quando aquela secreção do nariz, ela é tanta secreção que lá atrás do nosso nariz a gente tem um caninho, que a gente chama de tuba auditiva. É por isso que quando a gente vai pra serra ou quando a gente viaja de avião, dá aquela sensação de ouvido entupido, dá uma pressão no ouvido. Aí você tem que engolir pra passar, né? Dá uma destampada, assim. Isso mesmo. Ou prende a respiração, assim, também. Isso acontece, por que quando engole melhora? Porque quando faz a deglutição, né, acaba abrindo essa tuba auditiva. Mas no caso da otite média aguda, é porque quando tá com muito catarro no nariz, às vezes a secreção vai pela tuba auditiva lá para trás do tímpano. E aí dá muita dor de ouvido, né? Dá febre, abala o tímpano, a pessoa fica com o ouvido abafado. E isso é bem chatinho também dos sintomas, né? Aí tem que procurar um médico mesmo, né? Porque tem gente que fala, pinga álcool, coloca um algodão com álcool úmido. Isso daí é receita assim de vó em casa, sabe? Os tempos caseiros. É melhor deixar de lado ou não? É perigoso? É extremamente perigoso. A gente recebe muita coisa no consultório de receitas caseiras que são extremamente perigosas mesmo. Porque podem comprometer a audição, né? Pode ter perfuração de tímpano. Então, assim, na vigência de uma dor de ouvido, o mais importante é procurar um médico para o atendimento. Tá. Você comentou também do cotonete, agora essa questão de perfuração, né? Tem gente que vai lá com a haste flexível lá no fundo, né? Também não pode. É só para limpar essa bordinha que funciona ou não? Dá para tirar um pouquinho lá? Então, o ideal, na verdade, é a gente usar a pontinha da toalha. A gente coloca o dedo na pontinha da toalha e onde o seu dedo alcançar com a toalha, você limpa o seu ouvido. Olha! Algumas pessoas têm excesso de cerume, produzem muita cera. Aí, o ideal é fazer limpeza otológica no otorrino mesmo. Entendi. A gente vai usar ou um aspiradorzinho para sugar essa cera, ou Nossa, então a gente, lavagem. Não dá coceira? É que eu nunca fiz, né? Então, assim, eu tô perguntando porque o aspiradorzinho, ele vai lá no fundo e... Isso, a gente sempre fala, faz muito barulho, mas não dói. A pessoa já vai um pouco mais aflita, mas é jogo rápido. E não dá nada, assim, de anestesia, nada. A pessoa Nada. fica deitadinha lá e faz todo o processo. Não, é tranquilo, é bem Gente, tranquilo. Que engraçado. Então, a pontinha da toalha, viu, gente? Nada de ficar enfiando ali o palitinho no ouvido, porque pode ser perigoso, né? Essa cera, ela é boa ou ela pode ser maligna?
Não, a cera ela não tem nenhum potencial de malignidade, tá? O grande problema é que a cera em excesso, ela vai causar sintomas, como coceira, ouvido entupido, às vezes a pessoa tem zumbido, né? Barulho no ouvido. Então, o excesso de cerume, ele é incômodo, mas não que ele vá trazer malefícios para as pessoas. Unha do dedinho, nem pensar, né, Dani? Nem pensar. Porque o que eu já vi de gente que vai lá e e tem se gente que bobear... deixa até a unha maior, né? Pra coçar o ouvido. Ai, gente, que horror. Não, e tem gente que até experimenta, tá? Pronto, falei. Que horror, não pode, né? Isso daí pode causar uma infecção, com certeza. Né? A otite externa é a principal causa, né? Tá Sempre aí. que o paciente chega com otite externa, a gente pergunta, você cutucou o ouvido, né? E aí não tem como mentir, porque nessa hora a pessoa tá morrendo de dor, ela só quer realmente o tratamento correto pra aliviar esses sintomas. Vocês olham ali com aquele objeto, aquele equipamento que eu acho demais, né? Acho que já vê tudo ali e fala, ó, tudo que você tá falando é mentira, seu nariz cresceu. O otoscópio é o estetoscópio do otorrino. Muito Isso bem, mesmo. tá aí. Agora, sinusite, tá aí outra coisa que vem no combo do outono, né, gente? Tem gente que adora o outono, né? Mas, enfim, a gente com essa mudança de tempo, a saúde não aguenta. E aí, Dani, como é que fica a sinusite? Ela começa aqui com uma dor de cabeça. O que é essa sinusite? Conta pra gente. Então, gente, a sinusite é quando a gente já tem uma inflamação nos seios da face. O que são os seios da face? O nosso rosto, ele é preenchido por vários buraquinhos, né? Ali na maçã do rosto, na testa. E aí, quando acumula secreção nessas regiões, a gente tem essa sensação de que o rosto tá pesado, uma congestão nasal, uma pressão. Às vezes começa aquela descarga purulenta de secreção pelo nariz. Ou então, às vezes, a pessoa sente escorrendo lá na garganta. Uma aguinha. Isso mesmo. Às vezes até um catarro mesmo. Um verde, amarelo. E aí, da mesma forma que a rinite, a sinusite ela pode ser viral ou ela pode ser bacteriana. E a depender disso que a gente vai ver se a gente vai tratar com antibiótico ou não, né? E aí, se fica muito tempo, a gente já chama de sinusite crônica. Muita gente chega no consultório falando, eu tenho sinusite. E aí vai um alerta muito importante que sinusite crônica também tem cura, tá? Então, só que a diferença é que a sinusite aguda, a gente faz um tratamento clínico com medicações e a pessoa melhora. E quando a pessoa já é aquela pessoa que tem um histórico de sinusites recorrentes, já tem sinusite crônica, aí o ideal é um procedimento cirúrgico para melhorar essa ventilação na face e não deixar a secreção acumular no rosto. A cirurgia de sinusite, ela vai por onde? Nariz? Não. Isso, toda cirurgia vai por dentro do nariz, não é feito nenhum corte externo, tudo por dentro do nariz, a gente consegue acessar os seios da face e facilitar a drenagem dessa secreção que está presa no rosto. Entendi. Tem alguma dica de alimentação boa, assim, pra gente evitar de pegar essas doenças respiratórias também nessa época de outono? Eu sei que tem a água, que a gente já comentou da hidratação, né? Mas ao mesmo tempo, algum tipo de alimento, assim, que possa dar uma dica? É mais alimentação saudável mesmo, nada específico. Mas manter uma alimentação saudável, o sono em dia, tentar maneirar ali no estresse diário. Ai, difícil. Chefe! Não, brincadeira. Né? É um estresse diário, não tem como, né? Em casa, no trabalho, trânsito também, Com certeza. E a alimentação saudável e prática de exercício também ajuda? Extremamente importante, tá? Gente. A prática de exercício físico, ela ajuda bastante, principalmente na parte respiratória, no condicionamento também, Olha, né? quem faz natação assim é uma boa, porque trabalha o pulmão, trabalha ali passando tudo pra água também, com a respiração. Acho que é uma boa, né? Enfim. Com certeza. É bom sim. Deve ajudar, né? A cor do catarro, hein, Dani? Você que estava comentando aí do catarro na garganta, eu fiquei pensando, a gente tem assim, às vezes um meio branquinho que aparece, mas tem o verde, tem às vezes um que evolui para meio avermelhado. Tem algum que a gente tem que ficar esperto, falar, essa cor aqui não é legal, tenho que ir pro médico. Ou tem uma cor que você fala, não sei se o branco, por exemplo, é o mais leve dos sintomas. Então, o ideal é a gente não deixar esse catarro ficar amarelo a esverdeado, tá? O ideal é manter ele mais clarinho. E a gente faz isso com a lavagem nasal. Se você mantém o hábito de lavar o nariz frequentemente, a chance desse catarro ser colonizado por bactérias é menor e, consequentemente, ele vai ficar mais clarinho. Esse é o nosso objetivo.
Nem sempre, mas quando a gente vê um catarro mais amarelado, mais esverdeado, a gente já pensa que possa ter sim uma contaminação por bactérias e aí vai precisar entrar no antibiótico. Tá certo. O papo agora não é nem pra tanto mulher, mas também pra homem, viu? É a questão da depilação no nariz. Ó, Dani, esses pelinhos aqui, tem gente que se incomoda, né? Que fala, ai, não, às vezes tá nascendo pra fora, esteticamente eu não tô feliz, quero tirar, e vem aquele palito com aquela cera que, ó, me dá uma aflição quando eu vejo aquilo. E aí o pessoal puxa com tudo e vem. Pode fazer essa depilação no nariz, não é aconselhável. Esses pelinhos existem pra quê, né? Então, assim, gente, não é indicada a depilação nasal, ela é bem prejudicial. Os pelinhos estão ali por uma função, eles ajudam na filtração do ar. E principalmente aqui em São Paulo, né, a gente tem um índice de poluição bem importante. Esses pelinhos vão ajudar, sim, a filtrar as partículas que estão em suspensão no ar e causar menos danos à mucosa do nosso nariz. Tá, então não é recomendável fazer essa depilação, né? Não, além disso, muitas pessoas que depilam o nariz acabam ficando com os porozinhos abertos, né? Na hora que sai o pelinho. E aí uma bactériazinha oportunista vai ali, entra nesse buraquinho e já faz uma infecçãozinha de pele também. Ah, então a dica é o quê? Dá uma cortadinha, né? No máximo. Uma parada assim, pertinho e tal, e deixa ele ali ser feliz. Pelo menos tá protegendo, né? Com Se certeza. tem no corpo é porque vai servir pra alguma coisa, né, Dani? Poluição. Você falou uma coisa boa aqui em São Paulo. Quer dizer, boa não, né? Boa pra gente trazer a resposta, né? Esclarecer as dúvidas. Mas, por exemplo, poluição é uma coisa que agora no outono o pessoal sofre demais. Fica aquele céu completamente, né? Você vê aquela mancha cinzenta, assim, parecendo. Difícil pra respirar nas horas quentes, né? Principalmente no finalzinho do dia. Nessa hora tem que fazer o quê? Beber bastante água? Então, às vezes, o nível de poluição, ele ultrapassa a capacidade do nosso nariz de filtrar esse ar. E aí é nisso que, às vezes, a pessoa sente bastante desconforto, a mucosa mais ressecada, os sintomas da rinite, porque querendo ou não, né, a poeira, a fumaça, tudo isso irrita a nossa mucosa. Então, assim, o ideal é se hidratar bastante, mas também lavar bastante o nariz, que ele vai fazer a limpeza que o pelinho não conseguiu filtrar. Ficou ali paradinho. Ar-condicionado também é ruim para nossa respiração? Mesma coisa, tá? O grande problema do ar-condicionado tá no ressecamento da mucosa do nariz. A gente fica muito tempo dentro do ar-condicionado, o nariz fica mais ressecado. E o nariz mais ressecado, ele vai predispor a ter mais infecções. Sim, então tem que sempre tentar maneirar aí com a água, qualquer coisa. Essas mudanças de tempo, assim, agora você falou da questão do ar-condicionado, eu pensei assim, você tá num lugar gelado, né, por exemplo, numa empresa, aí você vai para hora do almoço, vai sair. Às vezes está quente na rua ainda, dá aquele choque térmico. Isso já é um prato cheio para resfriado e gripe? Essa troca de temperatura, né, mudanças bruscas de temperatura, para aquelas pessoas que são mais predispostas a ter rinite, né, inflamação da mucosa do nariz, pode ser sim um gatilho. Não é com todo mundo que acontece, mas isso é um fator predisponente a ter algum tipo de infecçãozinha no nariz. Essa época do ano, Dani, quem que assim procura mais o atendimento ou chega até para internação, dependendo do caso, são mais as crianças e os idosos? Então, nessa época, as crianças estão voltando aí para creche, né? Ficaram aí de férias, mês de janeiro. Então, voltam a ter contato ali com os coleguinhas e ficam muito doentes. Então, assim, eu acho que, de uma maneira geral, as crianças. E é complicado, né? Porque às vezes a mãe leva pra creche, aí volta, né, com algum resfriado, alguma coisinha, cura, depois mal volta, já tem que voltar de novo, fica nesse ciclo, né? É o que? É paciência, é o remédio? A gente fala que a criança é esperado que ela tenha de 10 a 12 resfriados por ano. Nossa, tadinho! E o adulto, ele pode ter de 5 a 7 resfriados por ano. Mais que isso, a gente se preocupa. Mas pensa, né? A criança 10 vezes é praticamente uma vez por mês. É muito tempo. Mas assim, mesmo ela sendo vacinada, levando a caderneta em dia tal, ela corre o risco, né, de pegar. Mas se ficar pegando muito, aí já é para se preocupar. Aí a Quando gente... que o pai fala, olha, meu filho acabou de recuperar, pegou outra, quando é que eu preciso levar no médico? A gente sempre faz toda essa avaliação pela gravidade também dos sintomas que a criança apresenta, né? Eu falo 10 a 12 resfriados, sintomas leves. Agora, se tiver infecções mais graves, os números têm que ser bem mais baixos, né? Sim. E daí...
O que acontece? É pela imaturidade do sistema imunológico da criança. À medida que ela vai se desenvolvendo, esse sistema imunológico ele vai ficando mais competente. Criando anticorpos, assim? Isso mesmo, criando anticorpos, com certeza. E aí, se a gente vê, né, que tá normal, essa criança tá ficando muito doente, tá tendo sintomas graves, aí a gente começa a pensar que possa ter algum problema do sistema imunológico da criança. Aí tem que investigar, né, Com fazer certeza. mais exames. Em casa, hein, Dani? Me passa agora pra dona de casa, pra quem tá me ouvindo também, você que trabalha fora de casa também, enfim, tem sua casinha. O que tem que cuidar? Porque assim, eu sei que você comentou que no frio, eu sou friorenta, acho que mulher no geral, assim, é friorenta, né, enfim. Eu sou muito friorenta, gente. Meu pé tá gelado falando nisso. Mas assim, tá gostoso o clima aqui, mas eu tô com o pé e a mão gelado. Mas, por exemplo, em casa, bateu aquele ventinho, eu já fecho tudo lá. E aí, isso é um prato cheio também pra eu começar a pegar algumas doenças respiratórias, né? O que eu preciso tomar cuidado em casa pra manter a saúde bem no outono? Então, gente, dica pra dona de casa, tá? Manter a casa limpa é essencial, né? A gente também pede para que deixe as janelas abertas para exposição de sol sempre que possível. Na hora de limpar a casa, evitar vassoura, espanador, dar preferência para aspirador com filtro ou passar um pano úmido nos móveis, que aí não vai dispensar essas partículas no ar e às vezes causar mais irritação no nariz. Isso é bom. Como eu falei antes, né, usar máscara na hora de fazer faxina. E agora no inverno, no outono também, que o clima tá mais ameno, a gente vai usar aquela roupa que tá guardada há muito tempo. Fazer uma lavagem antes de usar essa roupa também é importante. Cobertor também, né? Essa Isso parte também. assim, daquelas mantinhas que ficam guardadas, tem que lavar. Isso. Também a mulherada aí tentar escolher um estilo de decoração em casa sem muito tapete, sem muita cortina, coisas que são fáceis de acumular ácaro, né? Poeira. Travesseiro também, alguma coisa assim, tem que dar uma trocada nele, mesmo que você lave a fronha, né? Digamos, tirou ali a fronha, lavou, tá o travesseiro, tem que também dar uma trocada nele, eu não sei, deixar no sol, tem alguma dica? O ideal é manter esse travesseiro sem mofo, né? Então, assim, viu que o travesseiro tá querendo criar aquele mofo, aquele bolor, né? Mofo é quando ele já fica mais amareladinho? Isso, e também fica umas pintinhas pretas, assim, né? Também. E aí, trocar as fronhas também, lavar a roupa de cama pelo menos uma vez por semana aí. Perfeito, né? Isso mesmo. Agora, bronquite, Dani, pra essa época do ano também tem casos que aumentam ou não tem nada a ver? Não, bronquite também aumenta bastante por conta da reação pulmonar, né? As doenças respiratórias. Acaba que isso a gente trata mais com um pneumologista, que é o médico especialista do pulmão, mas é um cuidado a se tomar nessa época de outono também. Mas dependendo do estado da saúde do paciente, pode evoluir para uma bronquite? Às vezes começa como algo simples, assim, um resfriado, uma gripe, e aí pode ir para os brônquios? Sim, a gripe ela pode evoluir sim para uma bronquite. Tá certo. Vacinação em dia é o necessário, né, para gripes e também para Covid, né, gente? Lembrando aí que tem a questão da vacinação. Alimentação, exercício, o que mais que também a gente falou? Manter a casa limpa. Muita lavagem nasal. Perfeito. E sempre que precisar, procurar aí um médico para a gente ver um tratamento adequado e controlar os seus sintomas. É isso mesmo. E aí a gente tá perfeito para curtir o outono numa boa, aquele friozinho, colocar aquela roupinha mais agradável, mas pelo menos não ficar com o nariz escorrendo na foto, né? Muito bom. Olha, Daniele de Carvalho, que é otorrinolaringologista do Hospital SEMA, esclarecendo tudo pra gente hoje sobre o outono. Tem muita gente que não gosta do calor, né? Que fala assim, ainda bem que agora vai chegar o outono, que vai cair um pouco da temperatura. Mas a gente sabe, né, Dani, que não pode também estragar a saúde com isso, né? Ou seja, o Hospital SEMA está aberto as portas para quem precisar aí do serviço. Como é que pode fazer para entrar em contato? O Hospital SEMA é um hospital especializado em olhos, ouvidos, nariz e garganta. Ele é aberto 24 horas, a gente tem o nosso pronto atendimento, também tem os ambulatórios, né, para aqueles pacientes que precisam fazer um segmento. E também, se tiver necessidade, também tem o centro cirúrgico à disposição.
Maravilha. Dani, obrigada, viu, pela participação aqui no Mulher Entende Mulher. Volte mais vezes, viu, para esclarecer muitas dúvidas nossas e que a gente tenha um outono aí bem florido, né, praticamente. Não é a primavera florido, mas pelo menos, eu sei que é outono, as folhas caem, né? Mas pelo menos que a gente esteja com a saúde em dia. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, espero voltar mais vezes sim. E eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Valeu, gente. Ó, aprendeu bastante hoje? Vão se cuidar aí no outono? Quero ver, hein? Tá chegando dia 20 de março, já muda a estação aqui no Brasil. Ó, um beijão e até o próximo podcast Mulher Entende Mulher.